Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a professora Aline, junto com a Karina nós fazemos parte da Nutrição em Foco, que em parceria com a Plenitude Educação nós ensinamos nutricionistas a passarem na prova de residência em nutrição. E hoje o tema da nossa aula será sobre a nova atualização da Sociedade Brasileira de Pediatria, publicada no final de 2024, sobre a suplementação de vitamina D em crianças e adolescentes. Este é o documento, caso vocês queiram acessar na íntegra, Hipovitaminose D em Pediatria. É um documento que trata sobre diagnóstico, tratamento e prevenção, e é uma atualização de 2024. Então, recomendo que vocês façam a leitura na íntegra, porque esse documento traz muitas informações relevantes sobre a vitamina D e também prevenção e tratamento da hipovitaminose. Esse documento, pessoal, ele é bastante detalhado e ele traz muitos aspectos que são relevantes para a prática clínica do pediatra, mas também do nutricionista que atua com o público materno-infantil. E também recomendo a leitura na íntegra, porque vocês que prestarão processos seletivos, como prova de residência e concurso, esses conteúdos podem ser cobrados. Então, nós encontramos nesse documento, inicialmente, uma apresentação sobre a fisiologia da vitamina D, quais são as fontes alimentares e também não alimentares de vitamina D, qual é a origem da hipovitaminose D, manifestações que o indivíduo apresenta na carência de vitamina D, quais são as recomendações atuais para o rastreamento da hipovitaminose D, como o diagnóstico deve ser estabelecido, o tratamento da hipovitaminose D e também os riscos relacionados à utilização de suplementos, à intoxicação pela vitamina D. Esse conteúdo ele está disponível integralmente no nosso curso preparatório para residência em nutrição, o passaporte da residência em nutrição, que nós chamamos de PRN. Hoje esse vídeo não tratará de todos esses tópicos apresentados no documento científico, nós ficaremos restritos apenas a um trecho que fala sobre a prevenção da hipovitaminose D. Então, se você quer acessar esse documento na íntegra, entender sobre cada um desses pontos discutidos no documento e ainda ter acesso a outros conteúdos de avaliação nutricional, ciclos da vida, muito conteúdo sobre dietoterapia e saúde pública, eu recomendo que vocês acessem o nosso site, que tem todo o detalhamento sobre o nosso curso preparatório, o Passaporte da Residência em Nutrição. Vocês podem utilizar aqui esse QR Code e vocês serão direcionados para a página da Plenitude. Vamos discutir nesse momento a prevenção da hipovitaminose D. Isso começa desde o pré-natal, né? Então, todos os cuidados com a gestante, o rastreamento na gestação, a suplementação durante a gestação, garante que evitemos o surgimento dessa condição. Existe uma recomendação para a suplementação profilática, e nesse caso o suplemento de escolha deve ser o colicalciferol, ou seja, a vitamina D3, que apresenta um metabólito muito mais ativo quando nós comparamos a vitamina D2. Então, o suplemento de escolha deve ser a vitamina D3, a não ser que haja algum tipo de impedimento, e nesse caso, então, nós poderíamos optar pela vitamina D2. Recomenda-se que se realize o rastreamento em situações específicas, não rastreamento universal. E um ponto que é importante a gente discutir, em relação especialmente a quando o suplemento de escolha é a vitamina D2, nós não temos como avaliar a resposta terapêutica. Ou seja, suplementei o indivíduo com vitamina D2, a recomendação seria avaliar exames laboratoriais para entender se o indivíduo respondeu adequadamente àquela suplementação e teve uma mudança no parâmetro bioquímico. No entanto, quando nós utilizamos a vitamina D2, não é possível fazer essa análise laboratorial, porque o exame solicitado no laboratório é a vitamina D3. Então, nós só conseguimos avaliar a resposta terapêutica com a suplementação de vitamina D3. Então, há que se ter um cuidado também em relação à solicitação de exames bioquímicos e a sua interpretação em função desse entendimento. E aqui está a principal mudança que ocorre com essa nova publicação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, lembre-se que nós estamos falando sobre prevenção da hipovitaminose D e não sobre tratamento.
Aqui se recomenda a suplementação profilática, a fim de evitar que essas crianças e adolescentes desenvolvam carência de vitamina D. Então, antes dessa publicação, no final de 2024, havia uma recomendação para a suplementação desse público, mas que se restringia especialmente a uma faixa etária e também a crianças e adolescentes que eram portadoras de fatores de risco que justificavam, então, essa suplementação profilática. Já com essa nova publicação, nós tivemos uma mudança importante nessa recomendação. Então, se recomenda para crianças menores de 1 ano suplementação de vitamina D3 com uma dose de 400 UI por dia, e crianças e adolescentes entre 1 até 18 anos, a dose de 600 UI por dia, independente de fatores de risco. Essa é uma mudança importante na nova publicação da SBP. E existem situações que são consideradas como de risco, e por isso que a dose de vitamina D deve ser maior. Por exemplo, crianças e adolescentes que são estritamente vegetarianos, que apresentam hepatopatia, nefropatia crônica, doenças que estão relacionadas a uma má absorção intestinal, e também aquelas que utilizam determinados medicamentos, como corticoides, anticonvulsivantes. E a obesidade também deve ser considerada, porque nós sabemos que quando o indivíduo tem um excesso de gordura corporal, essa vitamina D é sequestrada, entre aspas, da circulação para o tecido adiposo, e esses indivíduos, então, normalmente apresentam carência de vitamina D também. Nesses públicos que eu acabei de mencionar, pessoal, a dose recomendada de vitamina D3 é muito maior, varia de 1.200 até 1.800 unidades internacionais por dia. E essa dose ela deve ser pensada, ajustada de acordo com cada criança, a partir dessas condições que eu mencionei. Então, aqui nós temos uma dose variando de acordo com a idade. Há que se pensar também sobre a necessidade de suplementação da gestante e da lactante, e ainda se existe presença ou não de fatores de risco que podem favorecer o surgimento da carência de vitamina D. E essa dose aqui recomendada, então, para grupos que são considerados de risco, é uma dose apenas como sugestão. Então, o profissional da saúde, né, especialmente aqui o pediatra e também o nutricionista, ele deve levar em consideração todos os fatores que podem colocar a criança ou adolescente em maior risco para o desenvolvimento de deficiência de vitamina D. E essa nova publicação surge a partir, né, de 2024, com um consenso que diz que a suplementação de vitamina D deve ser proposta em crianças e adolescentes saudáveis, sem fatores de risco. Uma suplementação de crianças e adolescentes entre 1 ano até 18 anos, e o objetivo dessa recomendação, pessoal, é para prevenir o raquitismo nutricional e ainda diminuir de forma muito significativa também o risco de infecções respiratórias. Vamos lembrar que estamos num país tropical, que se imagina muitas vezes que não existe carência de vitamina D, mas os dados vão mostrando justamente o contrário. Até mesmo em crianças e adolescentes, essa é uma condição relativamente prevalente. E se expor ao sol sem proteção não é uma recomendação apropriada, visto que existe o maior risco de fotoenvelhecimento e ainda de câncer de pele devido à exposição à radiação solar. Então, quando o indivíduo se expõe ao sol, ele precisa estar utilizando filtro solar. Então, aquela recomendação de que crianças deveriam se expor ao sol para ter essa síntese de vitamina D sem filtro solar não é uma recomendação atual, é uma recomendação muito antiga e que a partir dessas novas publicações nós temos inclusive contraindicações para essa exposição sem filtro solar devido ao risco principalmente de câncer de pele. Então, as mudanças que nós tivemos com essa nova publicação diz respeito especialmente à idade em que essa suplementação deve ser feita. Antes de 2024, existia uma recomendação de suplementar principalmente lactentes até 1 ano de vida, e com essa nova atualização, a recomendação é que isso ocorra até 18 anos, independente de fatores de risco. Então, estamos falando de crianças e adolescentes saudáveis. Obviamente que é importante considerar
alguns fatores, né? Onde essas crianças e adolescentes vivem, qual é a exposição solar, meios de conseguir fazer o rastreamento, diagnóstico. Então, por isso que a leitura do documento na íntegra é fundamental, né? Porque essa análise sobre a atualização, ela é muito maior do que eu estou trazendo aqui os pontos principais para vocês. Então, vamos reforçar aqui a dose recomendada com essa publicação. Em menores de 1 ano, permanece 400 UI por dia. Entre 1 a 18 anos, a recomendação agora é de 600 UI por dia. Recomendo que vocês assistam alguns vídeos que estão disponíveis aqui no canal, que tratam também sobre a vitamina D. Então, esse vídeo que eu coloquei aqui no slide é um vídeo que fala sobre como suplementar a vitamina D. Não se restringe a crianças e adolescentes, né? Nós tratamos principalmente sobre adultos. Então, vocês podem acessar esse vídeo utilizando este QR Code. Um outro vídeo disponível aqui no canal também é um caso clínico, que eu falo sobre a deficiência de vitamina D, como vocês podem realizar a suplementação. Então, dá para vocês acessarem aqui no canal também. E um vídeo mais recente falando sobre nutrientes que estão relacionados à saúde óssea. E, obviamente, sobre esse assunto, nós falamos bastante sobre a vitamina D. Então, vocês podem acessar também aqui no canal. Queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês sabiam dessa atualização da Sociedade Brasileira de Pediatria. Não deixem de seguir as nossas redes sociais, Nutrição em Foco _oficial, o Instagram da Plenitude Educação, meu Instagram pessoal é nutri_Aline Alves, e o da professora Karina, karinagama.nutri. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa aula, aqui no canal, e nós estamos à disposição. Até a próxima aula.